Voltando agora a essa questão geopolítica, uma das coisas que o pessoal espera do Trump, das promessas que ele fez, é, primeiro, essa questão de falar que o futuro do Bitcoin vai ser feito nos Estados Unidos. Será que ele vai dar benefícios para mineradores, por exemplo, para atrair a mineração para lá, para que os Estados Unidos vire uma espécie de China, lá em 21, que concentrava a mineração? Inclusive, que chances os chineses tinham, né? E desperdiçaram. E a questão da reserva estratégica, que muita gente espera que desencadeie um tipo de corrida entre países para comprar mais Bitcoin. E se isso acontecer, acho que a gente vai ver uma mudança de patamar, né? Porque se a gente pensa em ciclos do Bitcoin, a gente sai desse ciclo. Ora, antes era só pessoa física, depois começou a ter institucional, agora entra numa fase de realmente grandes países, né? Ou seja, soberanos, não só mais El Salvador, que é um país que ele tem cada vez mais pegou a atenção da mídia, mas é minúsculo. Ele é muito pequeno, 6 milhões de habitantes. Ele só tem relevância por conta do experimento que está acontecendo lá. Agora, para entrar numa corrida onde Rússia, China, Estados Unidos compram Bitcoin abertamente, porque acredito que vários já estão comprando de maneira secreta. Eu queria saber qual é a chance que vocês veem de que isso se torne realidade. Vamos lá? Cara, assim, isso diz respeito ao lugar que o Bitcoin pode encontrar no mundo. Quando a gente fala assim, países estão acumulando Bitcoin, é quase como se eles tivessem a mesma mentalidade que um especulador, pessoa física, né? Tô comprando Bitcoin porque uga buga, Bitcoin sobe, né? E Bitcoin vai dar lucro. Mas eu acho que a perspectiva de Bitcoin encontrar um encaixe no cenário global, nesses grandes players, tem mais a ver com o que ele permite do que com especular ele. Para mim, a lógica pela qual um banco central acumularia Bitcoin é a mesma coisa que o Larry Fink fala na BlackRock. É a visão de ouro digital, de uma super commodity, que tenha um papel no cenário global. A gente vive hoje, cara, num mundo de um cenário macroeconômico muito turbulento, né? Na minha leitura, a gente está vivendo as consequências extremas do que ocorreu no ano de 71, 1971, quando o presidente Nixon tornou a economia global fiduciária, tirou o lastro do dólar para o ouro. Temporariamente, né, Temporariamente. A gente está quase uma vida inteira de um ser humano temporariamente mais de 5 décadas, esperando. mas ele foi temporário. Um dia volta. Então, olha só, a gente vive num mundo onde todos os países têm o seu próprio dinheiro de banco imobiliário. Essa é a realidade. A gente acha que isso é normal. Economias são feitas em cima de dinheiro de banco imobiliário. Só que isso não é normal. Isso é um experimento socioeconômico de escala global que tem 50 anos de idade. É muito recente. Então, a gente está vendo as consequências de um mundo de dinheiro de mentirinha. E esse mundo de dinheiro de mentirinha é um mundo hegemônico norte-americano em que o dólar é um instrumento bélico econômico que regula e garante a hegemonia norte-americana nesse arranjo. É isso que o Bitcoin contesta. Você entende? Quando você coloca o Bitcoin no cenário global, a gente não está falando de uma pessoa que compra Bitcoin para ficar rico. A gente está falando de um instrumento tecnológico que pode redefinir as bases de uma ordem global. Parece muita viagem, né? Mas é tanta viagem quanto você olhar para a internet nos anos 90. Lembra quando estava chegando a internet no Brasil? O pessoal falava, que negócio de internet. A Globo não vai deixar a internet vingar no Brasil. Tu lembra disso? A gente não sabe aonde essa coisa pode chegar. E você vai ver exemplos. Quem hoje contesta a hegemonia do dólar? Os BRICS. Pode gostar, pode não gostar, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar, não tem julgamento de mérito. Mas os BRICS estão desafiando o dólar. As pessoas acham que os BRICS vão criar uma moeda nova. Não é essa a proposta mais. A proposta do BRICS é criar um sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento chama-se BRICS Pay. E você pega todas as moedas dos BRICS, transforma essas moedas em criptomoedas de Banco Central e cria um hub onde, por exemplo, a Índia pode comprar trigo da Rússia usando a moeda dela e esse hub liquida aquilo na moeda da Rússia. E você não tem uma moeda nova. Isso não é um ataque ao uso do dólar, isso é um ataque ao sistema SWIFT, ao sistema de pagamento. A sacada da moeda é o poder de compra e o mecanismo de liquidação dela. É assim que você garante a hegemonia. Você precisa do sistema SWIFT para fazer a liquidação da conta global e é por isso que você vai usar o dólar, porque o SWIFT usa dólar. E o Bitcoin chega e fala, cara, eu sou um sistema contábil de liquidação global, incensurável, indesligável, indestrutível, irhackeável, inconfiscável, que funciona 24/7 em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo e que não está sujeito à soberania de nenhum Estado-nação particular. Então, não estou dizendo que é esse o papel que ele vai ocupar, mas esse é o apelo que ele traz. E se o mundo encontra um lugar de encaixe como esse, eu não faço a menor ideia de quanto isso pode valer, cara. Pode ser muito mais do que a gente imagina. É por isso que, para mim, não importa se hoje está 108, 93, 91, eu quero estar exposto a essa possibilidade. Isso envolve o quê? Tá comprado.
no preço que for. Na época da proliferação das armas nucleares, usava-se muito aquela sigla MAD, Mutually Assured Destruction. Armas de destruição mutuamente assegurada. Era destruição mútua assegurada. Isso. Eu vejo o Bitcoin como uma arma de cooperação mutuamente assegurada, que em vez de você colocar os países um na jugular do outro, você força eles a cooperarem num sistema que é um pouquinho mais justo do que esse, onde o dólar é instrumentizado como uma arma e um vetor de controle dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. A questão das sanções é delicada, né? Porque a gente até fez um aulão especial alguns anos atrás. Eu ia falar isso. O título era O Fim do Dinheiro, né? Que foi logo depois do começo da invasão da Ucrânia lá por parte da Rússia. E os Estados Unidos confiscou uma bolada de dinheiro que a Rússia tinha, impôs sanções super severas. 300 bi em título de dívida. Você tinha um slide nessa Masterclass que tinha a data do dia em que os americanos eles confiscaram recursos russos e também baniram a Rússia do SWIFT. Eu provavelmente vou errar, mas era algo como 22 de fevereiro de 2021. Algo assim. Algo assim. E aí você falou, essa data vai ficar marcada na história, assim como ficou 15 de agosto de 71, quando teve o fim do lastro em ouro, como a data onde os Estados Unidos eles passaram a ter um declínio do dólar. Porque nesse momento em que os americanos confiscaram o dinheiro da Rússia e baniram os russos do sistema, que cara fica o chinês olhando aquilo e pensando, cara, se quando eu for pegar Taiwan, Posso ser o próximo. o que vai acontecer? E aí o que você vê é a China desovando o título público americano e comprando um monte de ouro. Será que já não comprou Bitcoin? A gente simplesmente não sabe. O Irã, a mesma coisa. Então, de fato, ali o dólar ele foi mostrado ao mundo, né? Deixando nítido, assim, é claro como cristal, escancarado, que além de ser unidade de conta, um meio de pagamento, né? Um meio de troca e também, com muitas aspas, uma reserva de valor, é uma arma de guerra. Então, ali a gente teve realmente o começo de uma coisa nova. Mas continue, por favor. Ficou escancarado a partir desse momento. E tem muita gente muitos pensadores de política externa nos Estados Unidos que estão discutindo agora como tentar estender esse poder das sanções financeiras por uma era do Bitcoin. O Bitcoin é indesligável, é imparável e não para de subir no longo prazo nos últimos 16 anos. A galera está entendendo que não vai embora e está tentando pensar como estender esse poder para esse novo meio, né? Para essa nova realidade. A gente tem falado até falamos ontem aqui no vídeo no seu canal, Bruno, de o que os Estados Unidos pode fazer, né? Será que vale a pena para os Estados Unidos trazerem mineradores para dentro do solo americano para, de repente, flertarem com a ideia de censurar transações ou de impedir que certos agentes transacionem dentro da rede do Bitcoin? Mas é uma questão muito delicada, porque se você tiver controle suficiente da rede do Bitcoin a ponto de conseguir censurar transações, você tira a neutralidade crível da rede e incomoda a comunidade a ponto da comunidade conseguir criar uma divergência, uma cisão, um fork e invalidar aquela versão da história na qual você está operando. Então, se os Estados Unidos eventualmente controlarem uma maioria dos mineradores de Bitcoin a ponto de colocar a integridade da rede em risco, a comunidade a comunidade mete o pé, que nem já fez. E todo esse investimento dos caras vai por água abaixo e fica escancarado para o mundo a incompetência deles. Então, eles não podem fazer isso. Então, tem gente que tem argumentado que não vale a pena comprar Bitcoin, é uma decisão estratégica burra. E tem gente, e essa galera tá falando, não, tragam mineradores, vamos controlar a mineração. Só que não é tão simples assim. Então, eu aposto que as medidas possíveis e os caminhos estão sendo ponderados com muito carinho lá dentro de Washington, da Casa Branca e de Mar-a-Lago, porque os caras perceberam que o negócio não vai embora tão cedo. Então, a decisão da tal da reserva estratégica de Bitcoin não é uma coisa tão abrupta assim e out of the blue como talvez pareça na mídia. É um negócio que está sendo pensado. E me surpreende os Estados Unidos estarem na vanguarda, né? Porque, que nem a gente falou, que pouquíssimos países abertamente já têm Bitcoin. Porque é difícil uma nação grande se coordenar para fazer um movimento desse tamanho. É muito mais fácil um país pequeno, monocrático, né? Por isso que a gente vê reinados como o do Butão lá fazendo isso muito antes do que democracias grandes. Mas a hora que os Estados Unidos fizer isso, e uma hora vai acontecer, cara, pro resto do mundo ferrou, entendeu? Então, países menores, governantes que estão nos assistindo aqui, países de língua portuguesa, se movam, comecem a estudar, porque a janela de oportunidade uma hora vai fechar. Tem um tweet do Naval Ravikant, que é um empreendedor, né, investidor de private equity. Ele tem umas reflexões boas, assim. Ele é filósofo também. As que eu prefiro são as menorzinhas, né? Porque eu gosto quando o cara, em uma frase, ele sabe, brinda a gente com bastante conhecimento.
E, de fato, podemos falar que ele é um filósofo. Se não formado em filosofia, por vocação. E uma vez ele tweetou, eu não vou lembrar o ano, cara, mas faz 2013, tempo eu isso. acho. 2013? Ou 15 ou Quando ele 13. falou, se você é um pequeno país, né, um país pobre e quer ficar rico, compre 1% dos bitcoins que existem no mundo. E naquela época isso era muito mais viável do que hoje em dia. Então, esse é um tweet que envelheceu bem pra história. Há outros que envelheceram mal, do tipo, o Bitcoin morreu, né? Esse tipo a gente sabe que envelhece muito mal.